O fato é que nós já começamos com uma guerra, e isso define a nossa nacionalidade gaúcha. Isso define o nosso jeito de ser, mais aguerrido. Depois vai haver outras guerras para a gente, porque a gente devolve as missões, depois a gente recupera de novo, tem a guerra de 1801, depois a Revolução Farroupilha tem a de 93, tem a de 23, e agora faz algum tempinho que a gente não tem, né? Parece que o capitão Rodrigo vem em mim e eu espero a carta do coronel Bento Gonçalves. É guerra! Mas ela não vem. Todavia nós temos uma guerra do cotidiano que talvez não seja tão gloriosa. E que talvez não exija o derramamento do sangue do adversário, mas exige o derramamento do sangue da nossa alma, que se faz no sacrifício do cotidiano. Ela não é tão romântica, ela não parece tão gloriosa, e o capitão Rodrigo talvez não tenha enxergado que, ainda que não tivesse uma batalha sangrenta contra algum inimigo, porque no Rio Grande todo homem com vergonha na cara não precisa de convocação para ir para a guerra, né? Também do Tempo e o Vento isso, o Juvenal Terra pega uma carta do governo imperial e diz aqui, o governo está nos mandando lutar contra os castelhanos e mandando os rio-grandenses se alistarem na guerra contra os castelhanos, mas não precisa de convocação do império porque todo homem com vergonha na cara vai para a guerra, né? Mas o capitão Rodrigo talvez não tenha visto que a batalha do sustento da Bibiana Terra e dos seus filhos, e do trabalho no seu bolicho, também era uma forma de batalha e de guerra. E uma guerra que, se nós temos olhares sobrenaturais, elas se dão principalmente contra os três inimigos da nossa alma. O demônio, o mais óbvio, o mundo, aquele conjunto de tendências, que quem tem filho sabe muito bem o que o mundo faz, pelo conjunto de tendências más, que querem nos levar à perdição e que chegam a todo momento contra nós. É o mundo que não quer que nós nos reunamos aqui. Talvez, obviamente, o diabo também não, mas talvez o diabo não tenha tanto trabalho, porque nós já temos o mundo conspirando gravemente contra nós. Mas nós temos um inimigo do qual nós nos damos conta muitas vezes, e que é clássico na espiritualidade, que é a carne. Obviamente não é a carne do vazio ou de uma costela pingando a sua graxa no braseiro. E também não é a carne no sentido de estar a sua esposa em decúbito transversal, né, mas não é o pecado da carne, é o conjunto das nossas más tendências herdadas do pecado original, que ainda que tenha sido apagado no batismo, existem como tendências em nós, para que Deus faça com que nós, participando da sua natureza divina pela graça, possamos lutar contra elas e assim adquiramos o mérito, não por boas obras em si mesmas, mas unidas à graça de Deus, antes que algum calvinista queira me crucificar, mas elas existem, e existem de maneira muito forte, e novamente quem tem filhos sabe muito bem o poder da concupiscência, do fomes peccati, o poder da carne atraindo para o mal. Ainda que a criança, antes da idade da razão, não tenha a culpa do que faz, mas nós sabemos que muitas vezes podem ser egoístas e tirânicas, e nos cabe educá-las. Mas nós mesmos temos isso. Então, se a epopeia do Rio Grande, e qualquer outra nação pode contar a sua epopeia também, com guerras e com histórias, não tanto quanto nós que vivemos sempre em guerra e banho de sangue, mas pode contar isso, nós temos que transportar para a nossa vida cotidiana esta batalha, este espírito de guerra. E na Sagrada Escritura, o patriarca Jó já nos dizia que a vida do homem é uma milícia, a vida do homem sobre a terra é uma milícia, é uma luta. São Paulo vai evocar esse espírito, né, de milícia de Cristo, de militia Christi. Nós somos um exército de Cristo. Claro que isso se evidencia quando nós estamos, por exemplo, nas cruzadas, ou na Vendéia, ou na Reconquista espanhola e lusa. Mas mesmo quando nós não estamos nessas batalhas da cristandade, ou entre os cristãos, ou na Guerra Civil Espanhola, no cotidiano, no nosso dia a dia, nós travamos batalhas e nesse momento nós também temos que ser soldados de Cristo. E é isso que a crisma mesmo nos faz, ela nos transforma em soldados de Cristo. Meus filhos estão loucos para ser crismados. Mas por que você quer ser crismado? Nós vamos ser soldados da igreja.
Parece que eu estou vendo Bento um Godofredo de Bulhões. Assim. Precisamos tomar Jerusalém, eu e o primeiro tomem conta das suas almas. Tá? Não adianta vocês tomarem Jerusalém e irem para o inferno, seus heregezinhos. Que filho meu não vai para o inferno, né? Ou vão para o bem ou por mal, para o final do purgatório. Mas vão. Nós temos que inculcar nos nossos filhos essa guerra, essa luta. Muitas vezes eles lutam uns contra os outros lá, né? Foi fulano, isso é muito comum. Mas antes de botar o dedo na cara dele, bota o dedo na tua. O que tu fez de errado hoje? Ah, pois é. Hora do exame de consciência noturno, familiar, adaptado às crianças, evidentemente. Né? Amei a Deus, obedeci os meus pais, menti contra os meus irmãos, e a gente vai. E são perguntas muito específicas de acordo com aquilo que a gente observou no dia. Né? As crianças estranham essa circunstância que aparece no nosso exame diário. Mas isso é formá-los para a luta. Mas nós pais também temos que nos formar para a luta. Nós estamos em luta cotidianamente. O João me pediu que eu falasse sobre como viver a fé católica em ambientes que não são religiosos. Porque é muito fácil nós falarmos de fé católica ou falarmos de vida intelectual entre amigos que partilham valores iguais ou semelhantes. É muito fácil. Mas a nossa vida não se resume ao congresso. Ele vai acabar hoje. Nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos voltar para os nossos empregos, nós vamos voltar para as idiosincrasias da nossa vida. E lá Deus também nos chama a colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui e aquilo que nós vamos aprender no decorrer da nossa vida. Eu estava um pouco antes de almoçar, até eu falei com os guris, eu corri a espiratina, não está brincando? Não, estou brincando, acabaram de assaltar uma lotérica lá, não estou de sobreaviso, então tem outro delegado lá, que é de uma outra cidade, que está assumindo a bronca, mas eu tenho que ficar sabendo isso aí das determinadas ordens operacionais, né? Cerca a cidade, faz isso, procura o suspeito, vê a câmera, tem toda uma investigação para fazer. É a minha circunstância e eu tenho que me santificar nela. Assim como muitas vezes eu tenho que me santificar num tiroteio contra assaltantes de banco na madrugada. Quando a minha carne me chama a ficar na cama, principalmente naqueles júlios gelados do Rio Grande do Sul. Mas Deus me chama ao combate. E claro, nesse é um combate mais literal, né? Porque nós vamos de 5h56 contra assaltantes de banco. Mas e quando eu tenho que acordar no mesmo horário, 5h pouco da manhã, para rezar? Ou para cuidar de um filho que está doente? Ou para proporcionar um café da manhã gostoso para minha esposa? Também nessas pequenas circunstâncias está a vivência da fé católica. Também nessas circunstâncias está o bom testemunho da fé que eu procuro viver, está o bom odor de Cristo, nas palavras de São Paulo também. E é justamente nessas pequenas coisas, e que elas vão se transferir também para o meu ambiente profissional, que eu devo testemunhar a vida da religião, sob pena de me transformar em um católico caricato. Dia desse alguém me perguntou, numas caixinhas do Instagram, como eu faço para pregar Cristo na minha delegacia, e eu não sou um pregador profissional. Poderia ser, existem católicos leigos missionários ligados a isso, ótimo, que bom, eu não estou desdenhando ele, estou dizendo, eu não sou. Eu sou pago e chamado por Deus para ostentar a minha família investigando crimes, gerenciando uma delegacia de polícia e dando aulas. Este é o meu chamado. Não significa que eu tenho que ser católico no Instituto Hugo de São Vítor, e na igreja, e no Reino Cristo, na minha paróquia, ou rezando texto com a minha família, e na delegacia esqueça. Não, significa que na minha circunstância, do meu estado de vida, eu devo pregar num sentido amplo Cristo com o meu viver. O que significa? Eu não devo ser um bom delegado, eu devo ser o melhor delegado que eu poderia ser. Eu não posso escudar-me no cansaço para deixar de prestar contas à sociedade que precisa de uma defesa. Eu não posso escudar-me em uma preguiça para deixar de entrar madrugada dentro, muitas vezes, investigando crimes, presidindo flagrantes, ou ouvindo testemunhas, interrogando suspeitos. Eu fiz um juramento de entrega da minha própria vida pelo bem das pessoas que pagam o meu salário.
As pessoas não pagam o meu salário para eu bater ponto no expediente lá. Elas pagam o meu salário para que eu morra por elas. E exponho meu peito. E aí eu respondia nessa caixinha do Instagram. Aí está a minha pregação de Cristo. E evidentemente que as pessoas entendem que esta dedicação, que está longe de ser a ideal, porque eu ainda estou lutando pela minha santificação, elas entendem que isto parte da fé. Numa cidade pequena com 25 mil habitantes, como Piratini, é óbvio que as pessoas entendem que parte de uma visão de fé, ainda que não concordem com ela, um delegado que, em vez de ir no Chinaredo, está com a sua esposa. Chinaredo é a zona do Baixo Meretrício, meu amigo carioca. Então, que não deixa o domingo para dormir até mais tarde, para estar na missa com a família e seus 5 filhos. Aliás, 5 filhos já mostra aqui, numa cidade pequena, uma família que tem acesso a anticoncepcionais, como uma família de classe média alta, e como qualquer família tem de classe baixa, inclusive hoje, só pode ter algum viés espiritual, religioso, sectário, maluquístico, que seja. Mas as pessoas fazem essa associação. Além do que não tem como não entrar no gabinete e ver uma pequena senhora, uma vela e meu manual de orações ali perto e uma Sagrada Família. Né? Quantas vezes os próprios presos não quiseram se aconselhar comigo por isso? Mas evidentemente que eu não troquei as suas algemas por um exemplar dos evangelhos traduzidos pelo Padre Mato Soares. Muito menos a Vulgata, porque não sabia ler português, quanto mais a edição Sixto Clementina. Mas é nesse dedicar-se que está aquele sacerdócio. É tão comum falar o sacerdócio comum do leigo e se confunde nesses tempos sombrios sacerdócio comum do leigo com uma clericalização do leigo, como se nós fôssemos uns pequeninhos sacerdotes. Na verdade, o sacerdócio do leigo está nisso, está no oferecimento do sacrifício dentro da sua circunstância. Eu ofereço o sacrifício da minha própria vida nas minhas circunstâncias. E assim é que eu tenho que viver, sob pena de se tornar um caricato. Eu não começo os meus interrogatórios com o sinal da cruz. O senhor está sendo investigado pelo crime de estupro contra a vulnerável, 3 crianças de 3 anos, reze comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evidentemente que não. Mas da mesma maneira, evidentemente que sim, estou naquele momento como o interrogador, fazendo as vezes de Cristo que fala da verdade. Estou fazendo as vezes de Cristo, não somente buscando a verdade, porque Cristo não busca, Ele é, mas demonstrando a verdade a partir da investigação. Porque eu devo buscar, o delegado não precisa prender, né? Nós não trabalhamos com... Eu não me interessa prender alguém, me interessa prender a pessoa certa. Então a função do delegado é buscar a verdade. E buscar a verdade e expor essa verdade. Eu não posso guardar essa verdade para mim. Então, por isso a judiciária tem muito disso, desse aspecto transcendental. Né? A busca da verdade, a busca após a contemplação do bem. A busca após a contemplação da verdade. A busca após a contemplação da verdade e a exposição da verdade para o Poder Judiciário e para a sociedade. Está aqui. Foi este, por aquilo e por aquilo outro, em tais circunstâncias. Então, há um aspecto sacerdotal. Claro, eu dou este depoimento a partir da minha vivência. Os senhores vão dar os seus depoimentos nos momentos apropriados, a partir das vivências de cada um de vocês. No seu estado de vida, estudando, trabalhando, cuidando dos seus filhos, provendo a sua casa, educando os seus filhos. É na circunstância que nós podemos fazer a vontade de Deus. Nós não estudamos as artes liberais por um diletantismo intelectual. Nós não queremos ser receptáculos de cultura a serviço de nada. Sob pena de estarmos traindo o legado do próprio Hugo de São Vítor e de São Bernardo de Claraval, por exemplo, que demonstravam que a educação tinha um sentido superior, que era buscar a sabedoria e buscar o serviço, sem cair nessa educação utilitarista, mas também não se transformando num mero enciclopedismo. Vocês já leram As Sandálias do Pescador, do Morris West? Tem seus problemas, né? Mas ele expõe algum jesuitismo
pré e pós-conciliar interessante, em que o cardeal do antigo Santo Ofício conversa com outro cardeal dizendo: eu tenho medo de que no dia do julgamento Deus apenas me olhe como uma enciclopédia ambulante de dogmas. Quando nós estudamos doutrina católica, nós corremos esse risco, muitas vezes. Né? Do que adianta eu saber a suma, e eu sei. E eu não estou falando desdenhando daqueles que sabem, porque eu também sei. Né? Eu estudava a suma antes de muitos de vocês nascerem. Desde adolescente gostava. Mas não adianta eu saber a suma e não trocar a fralda do meu filho. Não adianta eu ler Santo Agostinho e não adianta eu saber a retórica, dominar a dialética, se eu não souber desempenhar aquilo que Deus e a sociedade esperam de mim. E talvez falar em sociedade espera de mim pode estragar certos pruridos libertários e ANCAPs, né, ao dizer que o homem está sim a serviço de uma sociedade, e isso é profundamente tomista e profundamente agostiniano, o que não quer dizer que nós não tenhamos que estudar, mas para o que nós vamos utilizar os nossos estudos. Nós estudamos com um fim, ser sábios, ótimo, e essa sabedoria estará posta a serviço de algo superior, de algo transcendental, do sacrifício da sua vida. Eu estudei direito, óbvio, para ser delegado de polícia, uma carreira jurídica. Não é simplesmente um chefe de polícia, né? Eu postulo em juízo. Mas eu não estudei direito para ter um belo diploma e um belo papel. Embora alguns possam realmente estudar direito para ter uma sabedoria jurídica. Claro, nós estamos falando no direito, né? Não no que se estuda hoje nos bancos das faculdades jurídicas, que são, salvo raras exceções, como nosso amigo Boeira, sofríveis, né? Não se estuda, por exemplo, quem é do direito aí, quem estuda direito ou é formado em direito, vocês lembram de direito penal, teoria do finalismo, né, de Welzel e tal? Quantas vezes vocês ouviram pelo professor de direito penal que a teoria do finalismo, que dá prioridade à vontade, ela vem de Aristóteles e tem um sabor de São Tomás de Aquino? Quantas vezes vocês ouviram isso? Sim, porque vocês foram alunos, os professores de vocês não fizeram o meu curso de direito penal. Porque eu fui o único que falei isso aí no Brasil nos últimos 30 anos. Então, eu estudei direito, mas eu estudei a serviço de algo, a serviço de uma sabedoria jurídica. E quando eu digo estudei direito, não foi simplesmente na faculdade, porque senão eu não saberia que Aristóteles e Santo Tomás, eles influenciaram, né, porque eles colocam o finalismo numa base kantiana, que até tem, mas não é tanto, porque quem inventou o finalismo lá na Alemanha dava aula de direito natural, inclusive. E fez seu doutorado em direito. Welzel fez seu doutorado em direito natural. E infelizmente tem traduções apenas de trechos deles dos manuais de direito penal, mas a obra dele toda só está em alemão hoje, talvez em italiano. Mas nós não temos em português. Temos nos manuais ali simplesmente para atacar o causalismo e tal. O fato é que estudei, mas estudei para colocar a serviço. E hoje coloco a serviço. Na ponta do meu fuzil, na ponta da minha pistola, na ponta da minha pena, da minha caneta, na ponta dos meus dedos que limpam um nenê com diarreia, nas minhas mãos que guiam o carro para levar minha família para viajar, para ter um período de férias, nos dedos também para digitar um livro que lanço, ou um curso, para ajudar as pessoas a ter um pouco mais de formação. Temos que ser úteis. A refutação à educação utilitária dos últimos anos e tecnicista, que só tem o mérito de ser melhor que a educação ideológica petista, né, mas que ainda assim é ruim, ela não pode nos levar a uma caricatura de educação puramente abstrata. E nenhum escolástico, nem mesmo os escolásticos tardios, da segunda escolástica, de Salamanca, de Coimbra, pensavam numa abstração erudita. O nosso estudo está a serviço. Coloquemos, pois, a serviço. E saibamos que esse serviço nos custa. E é justamente por isso que é uma guerra. Festejemos as guerras do Rio Grande, mas não deixemos de dar nossa contribuição na guerra do dia a dia. Que cada um de nós, a partir de hoje,
saiba não somente que deve se alistar no exército de Cristo da verdade, mas que pelo batismo já está alistado nesta guerra. E que negar a realidade desta guerra espiritual não faz com que a guerra não exista, apenas faz com que nós sejamos soldados desertores. E eu não quero ver nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras, nenhuma das senhoritas julgados pelo crime de deserção, que inclusive no Código Penal brasileiro, militar brasileiro, é um dos únicos crimes ainda que tem a pena de morte. Eu não quero ver desertores nesta sala. Não desertores de uma guerra bélica, física, com armamento, mas da guerra que cada um de vocês não apenas está chamado a travar, talvez depois, quiçá amanhã, mas neste exato momento, contra o mundo, contra o demônio, mas principalmente contra as suas más tendências. Termina essa palestra querendo que cada um de vocês não se torne soldado, mas reconheça que desde já é soldado. Que viva Cristo Rei! Viva!